Não joga mais esse adubo antes de escutar o que eu vou te falar aqui, porque você pode estar jogando dinheiro direto no lixo e ainda pagando caro para adoecer o seu próprio café. Eu sei que a lógica comum que roda por aí, nas cooperativas e nas conversas de cerca, é que quanto mais comida você joga no pé, mais grão você vai colher lá na frente. Só que na cafeicultura a conta não fecha desse jeito fácil não, meu amigo. Quando você pesa a mão no nitrogênio sem critério nenhum, achando que está fazendo um bem danado para a lavoura, o que você está fazendo de verdade é criar uma planta estufada, mole e sem resistência nenhuma. Nesse vídeo você vai entender por que comprar mais adubo do que a conta pede está reduzindo a sua colheita e derretendo a sua roça com doença. E lá no final eu quero a sua opinião sincera sobre um segredo que os vendedores de insumo odeiam que você saiba. Eu lembro como se fosse hoje de uma época em que eu quase quebrei por conta dessa mania de adubar no olhômetro. A gente subia para a roça com aquele copo de massa de tomate no bolso, ou com aquela lata velha de sardinha cortada, seguindo a receita de bolo que o moço da cooperativa passava para a região inteira. Teve um ano em que eu gastei mais de R$ 2.500 por hectare só comprando ureia e adubo de cobertura, achando que ia colher uma maravilha no ano seguinte. Quando veio a primeira friagem do ano, com aquela umidade de sereno forte, a minha lavoura derreteu. Mas derreteu de dar dó, com uma infestação de foma que queimou a ponteira dos galhos tudo e derrubou a folhada inteira. Eu gastei uma fortuna comprando adubo para enfraquecer o meu café, e o pior foi ter que gastar outra fortuna em fungicida depois para tentar salvar o que sobrou dos galhos. Antes de eu te mostrar o erro exato que faz o adubo virar veneno na sua conta, já deixa o seu like aí no vídeo e se inscreve aqui no canal, porque quem acompanha a nossa conversa não perde saca por besteira. O grande mecanismo que ninguém te explica na hora de te vender uma carreta de adubo é como o nitrogênio age dentro do tecido da planta quando ele está em excesso. Pensa comigo numa analogia bem simples da nossa vida. Imagina você pegar uma pessoa que já comeu muito bem e empurrar uma feijoada pesada com cachaça nela num calor de 40 graus no meio do dia. Em vez de dar força e energia para a pessoa trabalhar, isso vai dar uma congestão terrível, o corpo vai passar mal e a pessoa vai desabar. Com o pé de café é exatamente o mesmo trem. Quando você soca nitrogênio demais no solo, sem o equilíbrio dos outros nutrientes, a planta suga aquilo tudo e começa a crescer rápido demais. As células das folhas e dos ramos novos ficam gigantes, cheias de água, com a parede celular fininha e fraca, parecendo uma alface mole. É aí que a foma e os outros fungos fazem a festa. O esporo da doença pousa naquela folha macia, cheia de nitrogênio livre por dentro, e rasga o tecido com uma facilidade absurda. A planta fica tão vegetada, mas tão vegetada, que esquece de emitir chumbinho e acaba dando aquela florada tardia, desregulada, onde você colhe um monte de café verde e peneira baixa. E o perigo maior disso tudo é quando o produtor tenta adivinhar a dose copiando o vizinho do lado, que é o caminho mais rápido para quebrar a fazenda. Olha só a armadilha do espaçamento, como é que funciona na prática e como isso arranca dinheiro do seu bolso em silêncio. Vamos supor que o seu vizinho tem uma lavoura mais antiga, aberta, com um espaçamento onde cabem umas 3.500 plantas por hectare. Aí você vai lá conversar com ele na cerca, pergunta o que ele está jogando e ele te fala que está aplicando 100 gramas de adubo por cova naquela rodada. Você volta para casa animado, pega a sua lavoura adensada, que tem um espaçamento moderno com 6.600 plantas por hectare, praticamente o dobro de pé de café que o vizinho tem, e joga as mesmas 100 gramas por cova. Você acha que está fazendo a mesma adubação que ele, mas se você puxar a calculadora, vai ver que está jogando exatamente o dobro de adubo por hectare. Se a recomendação técnica para aquela terra era de 350 quilos de nitrogênio por hectare, você acabou de jogar 700 quilos na sua roça. Além de rasgar dinheiro, você intoxica a raiz. E tem outro detalhe que quase ninguém te fala na hora de escolher a roupa desse nitrogênio, que é a diferença entre usar ureia e usar sulfato de amônio. A ureia é uma roupa concentrada, que tem 45% de nitrogênio puro. Então, para entregar 350 kg de nutriente, você precisa jogar uns 770 kg de adubo no chão. Já o sulfato de amônio tem só 18% de nitrogênio, o que te obrigaria a jogar quase 2 toneladas de produto para dar a mesma dose. Só que muita gente chama o resto do sulfato de material inerte e ignora que ele carrega 21% de enxofre, um nutriente que o café precisa para formar proteína e que, se você não cuidar, vai ter que comprar separado depois. Me fala aqui embaixo nos comentários. Você calcula o adubo da sua roça por planta ou faz a conta pelo hectare? Seja sincero para a gente ver quem está no caminho certo.
Outro erro pesado que faz muito produtor jogar saca de café fora é errar a mão na adubação quando a lavoura passa por uma poda forte, como um recepa ou um esqueletamento. O sujeito olha para aquela lavoura esqueletada sem folha nenhuma e pensa que precisa socar ureia para a planta brotar voando. Isso é um tiro no pé absurdo. Para calcular a adubação nitrogenada do jeito certo, você tem que entender que o café vive num ciclo bienal. Ele precisa vegetar num ano para conseguir produzir no ano seguinte. Então você nunca calcula o adubo olhando só para a safra daquele ano, você tem que tirar a média das duas safras. Se em 2024 a sua lavoura está esqueletada e vai produzir safra zero, mas você projeta que em 2025 ela vai vir com tudo dando 80 sacas por hectare, a conta é simples. Você soma zero com 80 e divide por 2, o que te dá uma média real de 40 sacas por hectare no ciclo. É em cima dessas 40 sacas de média que você vai calcular a comida da planta, o que daria aí perto de 400 quilos de nitrogênio por hectare no teto máximo, dividido em 3 parceladas. E pelo amor de Deus, nunca caia no erro de jogar essa ureia no pó seco, no meio de um veranico, achando que aumentar a dose vai compensar o que o sol evaporou. Jogar adubo sem umidade no chão é a mesma coisa que abrir a carteira e deixar o vento levar as notas de R$ 100 embora, porque o nitrogênio volatiliza, vira gás e vai para o espaço sem a raiz ver a cor dele. Quando você bota tudo isso na ponta do lápis, o estrago financeiro de adubar errado assusta qualquer um. Se você erra a dose por copiar o vizinho ou por não calcular a média dos 2 anos, você gasta facilmente uns 800 quilos a mais de ureia por hectare sem necessidade nenhuma. No preço que o insumo está rodando hoje, isso aí é quase R$ 2.000 por hectare jogados na lama de forma direta. Mas o prejuízo não para na fatura da loja de adubo, não. Como essa planta engordada de nitrogênio fica com o tecido mole e pega foma com facilidade, você vai ser obrigado a entrar com o trator pulverizando fungicida de ponta, gastando mais diesel, pagando mais hora de tratorista e comprando veneno caro para curar uma doença que você mesmo convidou para dentro da lavoura, com o excesso de adubo. Se a doença pegar na época da florada ou da chumbinha, ela derruba até 30% da sua carga de café. Uma lavoura que ia te dar 50 sacas cai para 35 sacas por hectare por causa de um capricho na adubação. É por isso que a gente bate tanto na tecla da gestão e está até desenvolvendo aquele caderninho moderno no telefone, um app para você ter essa conta do ciclo de 2 anos na palma da mão e não deixar a saca ir embora por erro de cálculo. Porque na roça de hoje em dia, ou você domina os números do seu custo, ou o custo engole o lucro da sua colheita. Quanto você está pagando hoje na tonelada de ureia ou no saco de adubo aí na sua região? Comenta aqui embaixo que eu quero ver a diferença de preço pelo Brasil. Agora eu vou te entregar o ouro, a leitura completa que separa quem trabalha como profissional de quem vive tirando dinheiro do bolso para sustentar lavoura. O segredo para cortar de verdade a sua fatura de adubo sem perder nem 100 gramas de produtividade está em saber ler e usar o teor de matéria orgânica na sua análise de solo. Mas olha só, para isso funcionar, a coleta de solo tem que ser bem feita. Na hora de afundar o enxadão ou o trado, você não pode raspar a terra funda demais e nem pegar aquele cisco bruto por cima. Tem que tirar só a sujo superficial para pegar a terra real de onde a raiz está comendo. Quando o papel da análise chegar na sua mão, você vai direto na linha que mostra a matéria orgânica do solo. Essa matéria orgânica é como se fosse uma poupança de nitrogênio que já está depositada lá no seu banco da terra, pronta para ser liberada para as plantas de graça pela própria natureza. A regra de ouro é a seguinte, anota aí para você nunca mais esquecer. Se a sua análise de solo mostrar um teor de matéria orgânica de 5 decigramas por quilo ou mais, você pode cortar sem medo 40% de todo o nitrogênio que ia comprar para aquela safra. Se o teor der 4 decigramas por quilo, você aplica um desconto de 30% na conta do adubo. Se a matéria orgânica estiver em 3, você reduz 20% da adubação. E se estiver em 2 decigramas por quilo, você ainda economiza 10% do nitrogênio. Você só vai aplicar a dose completa, aqueles 350 ou 400 quilos por hectare que a gente calculou na média bianual, se a sua terra for muito pobre e tiver menos de 2 de matéria orgânica. Essa é a conta que faz o produtor inteligente economizar 40% do custo com nitrogênio no ano, mantendo a planta sadia, resistente à foma e com madeira firme para aguentar a safra seguinte. É esse tipo de ajuste fino, baseado na ciência da terra e no controle do caixa, que nenhuma meta de cooperativa vai te contar, porque o negócio deles é vender volume. E o nosso negócio é colocar lucro no bolso do cafeicultor. E nunca se esqueça do nosso lema aqui no canal.
Cafeicultura sem erro não é sorte, é controle. Quem não anota, paga, e quem aduba no olhômetro sempre paga a conta mais cara no final do ano. Faz a sua análise de solo direito antes de assinar qualquer pedido na loja de insumos e cuida do seu dinheiro como você cuida da sua terra. Um forte abraço para você, fica com Deus e até o próximo vídeo.